industrial, também tem uma forte expressão em termos de produção agrícola, por isso em termos de vida económica, para nós vai ser muito interessante ter esta oportunidade de conhecer melhor, ouvir as opiniões, as perspectivas, o debate de ideias, vai ser uma tarde bem passada. E por isso eu, para a abertura da conferência, pedi ao Sr. Vice-Presidente, Dr. Jorge Pato, para fazer a abertura do evento e a primeira intervenção. Então, boa tarde a todos. Cumprimento os nossos presentes, seus empresários, seu diretor da vida económica, obrigado pela iniciativa, pelo convite, técnicos municipais, público presente, boa tarde a todos. Uma pincelada breve de introdução e aproveitando as palavras do Sr. para dizer que o município de Oliveira do Bairro é um pequeno município da zona centro, rodeado por 5 municípios da zona da Bairrada e de sermos o coração da Bairrada. Há meio século era um concelho essencialmente agrícola, depois nasceram as primeiras indústrias do lar, a indústria do bairro, com a criação do novo acesso à autoestrada A1, criou-se a zona industrial do Oiã, as empresas no concelho começaram a florescer, a crescer e a aumentar de número e dimensão. Depois, no início já deste século, foi criada a zona industrial do Verde e mais tarde, e logo em seguida, a da Palhaça. Portanto, o município dispõe hoje basicamente de 4 zonas industriais ativas, pujantes, com vida económica acentuada, com muita procura de empresas. Face a esta procura, o município está a fazer um esforço de ampliação das suas zonas industriais. Estamos já em obra com a ampliação da zona industrial de Vila Verde, uma ampliação de 20 hectares. Estaremos no início do ano aptos a vender lotes para as empresas que venderem e se instalarem na zona industrial de Vila Verde. Estamos a comprar e já compramos mais de metade dos terrenos necessários à ampliação da zona industrial da Palhaça, também numa extensão de 20 hectares. Na zona industrial de Bustos estamos a comprar terrenos, portanto não se podendo fazer tudo de uma vez, demorará mais, virá a seguir, mas há sempre a possibilidade de vender e, portanto, as empresas se instalarem. A zona industrial do Oiã é que tem menor área de implantação, não é de implantação, em termos de possibilidade de crescimento, mas mesmo assim são mais 5 hectares que também pensamos no futuro tentar adquirir e ampliar e, portanto, o município fará aquilo que for possível para ampliar a oferta de terrenos para instalação de empresas, porque a procura é bastante fruto do dinamismo económico destas gentes e da nossa localização geográfica privilegiada. Não só de oferta de terrenos, o município se esforça para captar investimentos. Temos uma incubadora de empresas já criada há alguns anos para fomento e apoio dos pequenos negócios. Criámos em 2018 o balcão empresa. À data só nós e São João da Madeira, o Distrito da Aveira, aqui criado para ajuda administrativa e burocrática a todos os empresários da região. Criámos no ano passado uma incubadora digital para o pequeno comércio poder vender na internet e, portanto, temos uma vasta gama de oferta de apoio técnico, logístico e também de oferta de terrenos, uma oferta global para incentivo aos empresários para se instalarem em Oliveira do Bairro. E, portanto, esta era a primeira mensagem que vos queria deixar. Oliveira do Bairro está bem, recomenda-se e temos oferta para quem queira vir e é bem-vindo. A segunda nota é de agradecimento às empresas que estão cá hoje. Nós temos, em termos agrícolas, 2 empresas, 2 cooperativas que são líderes nos seus setores. São empresas de grande referência nacional.
A Calcob é um exemplo quase único, porque foi das poucas que sobreviveu no setor e hoje é um apoio enorme às centenas de produtores que escolhem os seus produtos. A Kiwiculp, projeto nascido no final dos anos 80, é uma referência e tornou a Bairrada uma referência na produção de kiwi. Kiwi Bairrada é uma referência nacional e mundial. No setor industrial, temos 4 empresas de todo. 2 cerâmicas, com quase meio século de existência no Conselho e que são empresas também de excelência no seu setor. Temos o Grupo Tavares e a Anicolor, que são empresas de criação mais recente, mas que são a prova de como se pode crescer bem, depressa e de forma sustentável. E, portanto, temos exemplos de excelência no nosso Conselho, este que trazemos aqui hoje para vos mostrar e para dizer-vos que contem com o município de Oliveira do Bairro, e o município de Oliveira do Bairro contará com as empresas e dará o apoio necessário para que o Conselho cresça em termos económicos e de desenvolvimento social. Muito obrigado a todos e votos de um bom debate e disponho do município. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Fez uma boa introdução ao tema, descrevendo as principais vertentes da atividade. Eu só gostava de comentar que havia aquele primeiro-ministro inglês, o Winston Churchill, que ele dizia que o discurso político deve ter o tamanho da saia de uma senhora. Deve ser suficientemente longo para cobrir o tema, mas suficientemente curto para manter o interesse. Por isso acho que o Vice-Presidente também fez o mesmo exercício e acho que não teve o interesse dos temas que vamos aqui debater. Por isso, a primeira vertente que vai ser debatida tem a ver com o setor agrícola e o contributo para o crescimento sustentável. E como temos aqui um segmento que é bastante dinâmico e competitivo, que é a produção de kiwi, temos connosco a Marisa Oliveira, que é gestora da Calcob, a quem pedi para tomar o lugar aqui neste debate, e o José Soares, que é o presidente da Kiwiculp, ou seja, a cooperativa frutícola da Bairrada. Então vamos falar sobre esta Em primeiro lugar, muito obrigado por vir debater connosco este tema. Eu começava por lhe perguntar como é que surgiu esta vocação aqui no Conselho da produção do kiwi. Sabemos nós que não é uma espécie autóctone, portanto é uma fruta vinda da Ásia. Como é que surgiu aqui no Conselho e como é que se tornou tão competitivo? Boa tarde a todos. Eu ia só corrigir-me e peço desculpa, mas para falar do kiwi, melhor do que ninguém, o engenheiro Soares fará essa apresentação. Eu faço parte da sua gerente da Calcob e, portanto, vou passar aqui a palavra ao engenheiro Soares e ele falará do kiwi com todo o gosto e com todo o conhecimento de causa. Peço desculpa. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Efetivamente, a Kiwiculp nasceu no início na década de 80, no final da década de 80, mais precisamente 1988. 35 kiwicultores, uma cultura que estava em início de expansão no nosso concelho, e portanto juntou 35 kiwicultores que resolveram criar a cooperativa como forma de dinamizar comercialmente e tecnicamente o cultivo do kiwi. Fizeram-se umas primeiras instalações no início da década de 90 e fez-se uma central maior em 1992 com a capacidade de 3.600 toneladas de kiwi. Nós não tínhamos essa produção de todo e, por essa altura, o maior produtor mundial, que era a Itália, teve uma superprodução e, portanto, invadiu a Europa toda, incluindo Portugal, com kiwi de baixo custo.
e em Portugal, que estávamos no arranque, tivemos grandes dificuldades, com grandes investimentos, tivemos grandes dificuldades de conseguir superar esta dificuldade. A Kiwicoop foi uma das poucas cooperativas que da altura se conseguiu aguentar e conseguiu retomar um caminho de progresso por volta de 1994-95, altura em que, para além de cooperativa de produção, se virou também, porque não tinha produto, para a área comercial. E com essa área comercial conseguimos resolver os problemas financeiros, que eram bastantes na altura, desde a produção, desde o arranque da parte de frio, que envolvia as 3.500 toneladas. A partir daí foi crescendo a Kiwicoop e em 2007 aumentou a sua capacidade fria para 5.000 toneladas, comprou uma nova calibradora, um investimento bastante elevado, e foram sendo dinamizados programas dinamizadores de cultivo do kiwi, o que só veio a começar a partir da altura de 2010, com um grande incremento no final da década de 2010, 2017, 2018, onde nós tivemos, inicialmente, como disse, tínhamos 35 associados, passámos a 110 muito rapidamente, e só em 2016 é que nós ultrapassámos os 300 associados, tendo nesta altura cerca de 350. Em 2016 aumentámos a nossa capacidade quase para o dobro, em termos de frio, portanto nós nesta altura temos 9.500 toneladas de capacidade de frio, e estamos a preparar para aumentar não só essa capacidade, como para investir numa nova calibradora que nos leva ao investimento da ordem dos 7, 8 milhões de euros. Entretanto, no meio deste percurso e na parte final, implementámos novas variedades de kiwi, nomeadamente o kiwi amarelo, o kiwi vermelho, o kiwi baby, que nos dão outras portas de entrada em alguns mercados e também para outros clientes com outros sabores que não gostam do kiwi verde e que naturalmente vêm a gostar do kiwi amarelo ou vermelho por ser mais doce. Muito obrigado. Como aqui foi dito, a atividade agrícola não é apenas o kiwi, apesar da dinâmica que existe na produção de kiwi, tem outras vertentes de atividade, está presente em vários segmentos e até tem também uma vocação exportadora. Então, podendo explicar, Marisa, em termos de Calcob, como é que o projeto tem evoluído e também mostrar que é um projeto também que tem sustentabilidade e que vai continuar a manter-se a crescer no futuro. Boa tarde a todos. Então, para vos falar um bocadinho da Calcob, enquadrando, a Calcob é uma cooperativa agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos. Teve o seu início de atividade em 1977, portanto, já tem muitos anos no mercado. Tem uma representação não só regional, temos atividade ao nível nacional, fazemos também exportação. Tem vindo a ser um percurso em que a Calcob tem vindo a integrar áreas de negócio no sentido de se complementar, de criar aqui respostas ao nosso concelho e aos nossos agricultores e de também ir respondendo às necessidades do mercado. E nesse sentido a Calcob foi complementando a sua atividade. A Calcob começou como uma cooperativa normal de venda de fatores de produção, de apoio à atividade agrícola e rapidamente percebeu que teria que dar outros tipos de respostas, nomeadamente no escoamento dessa produção para criar aqui, agregar valor e criar outras respostas aos associados. A Calcob tem cerca de 5.000 associados neste momento, já conta com cerca de 110 colaboradores, portanto a sua atividade tem vindo a crescer ao longo dos anos
começou como na parte comercial mais dedicada à batata. É um que tinha grande expressão aqui na nossa zona em termos produtivos e, portanto, nós, como cooperativa que vendia a batata de semente, tínhamos a necessidade de exigir os agricultores no escoamento dessa mesma produção e, portanto, começou-se por aí no escoamento da batata. Rapidamente começámos a vender para a grande distribuição e, portanto, aliado à batata foram surgindo outras oportunidades de negócio que deram aqui a possibilidade a estes agricultores de somar não só a produção da batata, mas aliar outro tipo de hortícolas, que aqui a nossa zona também tem boas condições em termos de produção, nomeadamente nas couves, em que somos fortes, nas alfaces. Pronto, então tudo isso fez com que a atividade fosse crescendo. A cooperativa tem, para além de 2 unidades de produção e de embalamento, de seleção, para responder a esta atividade comercial, essencialmente para a grande distribuição, tem também 5 lojas de venda ao público, mais a loja da nossa sede, portanto, para estar também próxima do consumidor final e tentar fazer aqui toda esta vertente. No âmbito também da sustentabilidade do negócio e da questão aqui de ir acompanhando as novas tendências, a Calcop teve de se ir adaptando, à semelhança da Kiviculpa, em que foi aumentando a sua capacidade de resposta. A Calcop teve também de vir de se adaptar ao próprio mercado, às solicitações dos consumidores, à crescente dinamização da parte da grande distribuição, que é cada vez mais exigente, com a exigência de grandes referenciais de qualidade, com muitas especificações. Então a Calcop teve de vir adaptando a sua resposta e a sua capacidade a estas necessidades de mercado para poder continuar competitiva e a responder da melhor forma aos nossos associados. E foi então que, em termos de aumento de capacidade, de melhoria de condições, em 2014 se criou uma nova unidade onde é feita a transformação e a preparação dos produtos frescos prontos a consumir, que é mais uma unidade de negócio que a Calcop foi implementando, que é a chamada quarta gama, que são as saladas, as sopas, as batatas já preparadas para a restauração. E isso não só veio dar aqui também uma dinâmica à parte comercial, não é? Porque criou aqui um acompanhamento das tendências do mercado e destas necessidades do consumidor, como também criou aqui uma nova vertente para a utilização de alguns produtos que, em termos de especificações, poderiam ter algum problema ao nível da venda normal em primeira gama, e criámos aqui mais uma possibilidade de venda e de agregar valor a esses produtos, sendo assim mais uma possibilidade para os nossos associados. Eu falo de produtos, por exemplo, fora de especificações, fora de calibre, que nesta nova unidade de quarta gama, uma vez que eles não têm qualquer problema intrínseco de qualidade, podem ser trabalhados e conseguir assim vender também esses produtos. E a Calcop, neste sentido, tem tentado ir respondendo ao mercado para dar possibilidades maiores aos nossos agricultores. Esteve sempre muito baseada na formação. A Calcop é a entidade acreditada em termos de formação para tudo o que é exigência legal ao nível daquilo que é exigido aos agricultores, produção segura, de tratores, aplicação de fitofármacos, o transporte de animais. Portanto, aliámos a esta forte vertente comercial esta preocupação em formar também e acrescentar aqui capacidades e acrescentar valor a este nosso tecido de agricultores que já por si era forte. E é nesse sentido que a Calcop tem trabalhado, ir adaptando, ir criando aqui novas áreas para agregar, para não ficarmos para trás na parte comercial. Temos que ir sempre adaptando a nossa resposta. Pensando naquilo que são pensando no que é o território, as condições naturais também, a disponibilidade de pessoas,
condições para manter ou fazer crescer a produção de kiwi no futuro? E esse potencial continua a existir? Ou atingimos um limite? Não, há uma particularidade no kiwi que é interessante para nós e para as regiões onde é possível produzi-lo, que é ter uma certa latitude onde se pode produzir o kiwi. E veja-se que na Europa as zonas que podem produzir kiwi é Portugal, um pouco de Espanha, alguma coisa França, muito Itália de baixa qualidade, a Grécia e agora a Turquia também. E no hemisfério sul, a Nova Zelândia, de longe o que está mais avançado tecnologicamente em relação à produção de kiwi, e o Chile. E qualquer coisa a África do Sul, mas nada de relevante. Ou seja, nós temos, por essa via, condições para continuar a produzir kiwi. Depois, temos território disponível e temos vindo, ao longo dos anos, a verificar o seguinte. A KiwiCoop está em Oliveira do Bairro. Nós somos, em número de associados, o segundo concelho na KiwiCoop, portanto o primeiro é o nosso vizinho, o nosso concelho vizinho de Anaria, mas temos vindo a verificar uma dispersão e por territórios onde há maior disponibilidade e disponibilidade de terrenos maiores. Ou seja, embora nós, como eu disse, sejamos Oliveira do Bairro o segundo concelho em número de associados, somos para aí o sexto ou sétimo em número de área. E, portanto, tem vindo a aparecer novas áreas na nossa zona e digamos que a KiwiCoop, a área de intervenção vai desde a margem sul do Rio Douro até Leiria. Temos aqui algumas zonas que têm vindo ultimamente a ter grandes áreas maiores, trabalhadas de uma forma mais profissional, como é o caso de Montemor Velho, Pombal, Cantanhede, Anadia, como eu já disse, e portanto tem mais apetência para podermos ter áreas maiores e termos uma maior produtividade e uma maior homogeneidade em termos de produto final. Isso para nós também é importante. É lógico que em termos de mão de obra, e isto é uma atividade que requer mão de obra, é cada vez mais difícil ter mão de obra disponível. Vamos tentando mecanizar aquilo que é possível, mas há coisas que efetivamente não é possível de mecanizar e aí temos de recorrer, como outras zonas do país, a diversos migrantes para podermos dar resposta a essas atividades. Muito bem. Colocava a mesma questão. Existem condições para aumentar a produção agrícola nos setores em que a Caltob está presente? A Caltob tem vindo a trabalhar junto dos agricultores para que se especializem e que usem as áreas que têm para... Eles até aqui estavam muito inclinados para fazer vários produtos, vários tipos de hortícolas, fazerem batata, acrescentarem várias culturas. E uma das nossas crescentes preocupações e que temos tentado falar com os nossos associados nesse sentido é que eles se especializem em uma ou duas culturas para que rentabilizem da melhor forma as áreas que têm disponíveis. Nós aqui no nosso concelho e aqui à volta temos uma dificuldade que é o facto de estarmos inseridos numa zona de minifúndio, é característico desta zona do país. Temos algumas dificuldades a nível temos de ultrapassar algumas mentalidades nesse sentido. Eu penso que a Câmara está consciente disso e tem feito aqui algum trabalho nesse sentido, que é muito importante. Nós, como eu vos falei, o facto de trabalharmos muito para o mercado da grande distribuição ou
obriga-nos a ter aqui um nível de serviço constante, ou seja, nós temos que ter produto para fornecer todo o ano e isso obriga-nos a fazer produto não só aqui na nossa zona, ou seja, ter áreas de produção aqui na nossa zona, mas também termos áreas de produção noutras áreas do país para podermos cobrir assim a janela em termos de fornecimento, porque eu não posso estar agora a fornecer porque tenho produto aqui em Oliveira do Bairro e daqui a um tempo não ter, porque quando eu voltar a ter produto em Oliveira do Bairro, depois posso não ter o canal de escoamento aberto. Então, uma das preocupações da Calcop tem sido garantir esta janela de produção o maior tempo possível em Portugal. Quando não temos, temos que recorrer fora, mas assim tem que ser porque não existe no nosso país, mas aqui na nossa zona estamos a tentar acolher agricultores jovens para que possam iniciar a sua atividade agrícola. Estamos a tentar que eles, ao nível da formação e da sua sensibilização, tentem uma mecanização maior e isso obriga a que as áreas também sejam maiores para se poder tirar uma maior rentabilidade e sermos mais competitivos com as grandes áreas do Ribatejo, do Montijo, tudo isso. E é nesse sentido que nós temos trabalhado. Agora, existe aqui um trabalho grande a ser feito, uma mudança de mentalidades que é necessária e a Calcop tem trabalhado para isso, juntamente com a Câmara e com outros parceiros, porque a área existe, ela tem que ser reorganizada de forma a tirar-se o melhor partido da mesma. Obrigado. Há outro aspecto que tem que ver com o modelo cooperativo, porque ao fim e ao cabo temos aqui dois representantes cooperativos. Nós sabemos que o cooperativismo foi previsto na nossa Constituição como uma alternativa, não era capitalismo, nem era socialismo, era um modelo intermédio e houve inúmeros exemplos e bons exemplos, como é o caso das vossas cooperativas. No entanto, também é dito que as cooperativas têm algumas fragilidades, nomeadamente a insuficiência de capital próprio, o próprio modelo de governação de um homem e um voto, que pode não facilitar a governação e tomada de decisões. Por isso eu perguntava que se, apesar dos pontos fracos, o cooperativismo é sustentável e é um fator também de crescimento. E vai continuar a ter esse papel. É lógico que tem aqui fragilidades e aquilo que nós tentamos fazer é que um modelo cooperativo, com as suas particularidades, seja o mais parecido possível ao modelo empresarial. Tem de ser. Ninguém consegue dar nada que não tenha. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, mas efetivamente a questão das cooperativas há uma fragilidade e nós sabemos que o nosso espírito hoje não é bem um espírito cooperativo, ou seja, o espírito cooperativo funciona sempre que esteja a meu favor. Quando não estiver a meu favor, eu já não sou tão cooperativista assim. E isto é transversal, e não vale a pena nós estarmos aqui a dizer outra coisa, porque é mesmo assim. Efetivamente, a paridade dos votos é um problema. Esse problema pode ser ultrapassado. Nós na Kiwicup já o colocamos como discussão, porque efetivamente nós não podemos ter em pé de igualdade um kiwicultor que tenha 3.000 metros quadrados de produção e que seja um hobby e equipará-lo a um produtor que tenha 50 hectares de produção, porque o seu modo de vida é ali que investiu tudo aquilo para fazer a sua vida em termos de comerciais e em termos de vida, não é? Em termos de rentabilidade. É uma questão que nós colocamos e que mais para perceber a sensibilidade das pessoas e se ver que logo aí há um caminho a percorrer e há um trabalho a fazer que vai demorar o seu tempo. Mas essencialmente aquilo que interessa numa cooperativa é que quem está à frente dela vele pelos valores
da cooperativa em termos empresariais. Isso é fundamental e penso eu que é isso que faz a diferença entre as cooperativas que continuam a progredir, porque investem e têm de reservar capital para esse investimento e têm que ser economicamente viáveis e têm que ser economicamente sustentáveis para poder responder àquilo que são as exigências do mercado. Porque temos que ver onde estamos. E as cooperativas que estão aqui são a charneira entre um bom agricultor e um comercial agressivo, que são as grandes superfícies, são os grandes players do mercado. E isso ajuda a equilibrar. Toda a gente, todos os agricultores podem trabalhar muito bem. Se não tiverem uma estrutura sólida e que possa chegar ao mercado num pé de maior igualdade de pergunta-resposta com os nossos interlocutores, não tem hipóteses nenhumas. Portanto, estas estruturas são fundamentais para criarem aqui um equilíbrio entre o mundo agrícola e o mundo comercial e de produção e de comercialização, digamos. Muito bem. Então, o cooperativismo é um fator de crescimento e também de sustentabilidade em si próprio, pegando aqui nas palavras do engenheiro. Sim, estou completamente de acordo com o que disse o engenheiro e é de facto esta maneira de gerir as cooperativas que têm que ser geridas, quer queiramos, quer não, apesar do seu grande fator social, têm que ser trabalhadas como uma empresa para se tornar viáveis, porque nós temos que estar no mercado em pé de igualdade com as outras empresas, porque senão não conseguimos manter-nos. E estando nós, sendo nós uma cooperativa, temos que fazer muito bem esse balizar entre aquilo que é a parte social da cooperativa, o cooperativismo, os valores, toda essa questão ligada ao agricultor, à sustentabilidade, a tudo isso, mas temos que, na altura de fazer a negociação, de estar no mercado, temos que fazer essa diferenciação. E na Calcop, por exemplo, houve aqui um fator que eu penso que teve uma grande importância na longevidade da cooperativa e neste crescimento, que foi o facto da Calcop ter tido o mesmo gerente por mais de 35 anos, 40 anos, e isso ajudou a que a prossecução do negócio, o alinhar do pensamento, a questão da evolução, do saber para onde queria ir e em termos de cooperativa, conhecer o mercado e a evolução, ajudou a que se tornasse uma casa estável e que, apesar das diferenças entre mandatos, não é? Porque estamos sujeitos a mandatos, esta parte de gestão, digamos assim, da casa, manteve-se estável e fiel a um método. E isso ajudou, e penso que foi fundamental, e à semelhança do que disse o engenheiro, infelizmente assistimos aqui na nossa zona a algumas cooperativas que se foram extinguindo. A própria Calcop integrou a cooperativa de Vagos, por exemplo, por isso é que passou a designar-se Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos, para não deixar morrer essa estrutura que existia. E os valores cooperativos são fundamentais, são a base, como é óbvio, mas não podemos deixar de ter um pensamento empresarial e de negócio, porque senão deixa de ser sustentável, não é? Temos que ter isso bem patente, a ligação com o mercado, com os players de negócio, com os próprios colaboradores, com as entidades que nos rodeiam, porque nós, apesar de sermos uma cooperativa, estamos sujeitos a todas estas áreas como qualquer outra empresa. Portanto, não temos benesses nesse sentido. Portanto, temos que trabalhar de igual forma, apesar de sermos uma cooperativa. E aquele aspecto que foi referido, também quando se fosse um produtor a ir diretamente a dialogar e a fornecer com as grandes superfícies, estaria numa posição muito mais frágil. Estaria muito mais fragilizado, começando logo pela estrutura, porque talvez não tivesse uma estrutura para corresponder em nível de serviço, em continuidade, em
requisitos que cada vez mais o mercado exige, e o próprio consumidor, que é muito mais informado, muito mais exigente. Portanto, os requisitos de mercado estão cada vez mais apertados, logo aí ficaria talvez em dificuldades. E depois é a questão do conhecimento amplo do negócio, não é? De trabalhar com vários players na mesma área do negócio, que nos dá uma visão muito mais ampla e podemos negociar de outra forma. Muito obrigado. Então, com esta perspectiva final sobre o cooperativismo, nós íamos terminar este primeiro tema. Eu agradeço muito as vossas intervenções, também a comunicação aberta que fizeram também, e fazemos votos para que o setor agrícola e os quivis e a atividade hortícola da Calcop continuem também a criar valor aqui no Conselho e a criar emprego e riqueza, e desejamos-lhes felicidades a mais tarde. Muito obrigado, sim. Bom, então depois desta abordagem ao setor agrícola, vamos abordar o setor industrial e o contributo para o crescimento. E então temos connosco o Renato Almeida, presidente da ACIB, Associação Comercial e Industrial da Bairrada, quem pedia para tomar o lugar. O João Lopes, administrador da Egresart Cerâmica Industrial. O Mário Pedro Bola, administrador da Recer. O Dani Tavares, do Grupo Tavares. E Fernando Sampaio, da Amigo Bolsa Unidos. Não. Bem, obrigado por participarem no nosso debate, e começava pelo Renato Almeida, que é o presidente da ACIB. Nós temos consciência que a Oliveira do Bairro é um concelho com muita vocação industrial, muita vocação exportadora, que se tem vindo a afirmar ao longo dos anos. Como é que vê o contributo das empresas para o crescimento aqui na região? Bem, então, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o facto de termos sido convidados em nome da ACIB, cumprimentar então os representantes da Vida Económica, o município e o seu vice-presidente e os seus representantes também, o painel de oradores esses que neste painel muito me agrada saber que são associados da ACIB, e isso é sempre bom sinal que a ACIB tem um papel importante efetivamente aqui na economia local, na economia da Bairrada. Respondendo à sua questão, o papel das ações empresariais, neste caso comercial e industrial, tem, como todo o contexto empresarial neste país, dificuldades que temos que ter capacidade comparativas, de resiliência, que agora está na moda, no sentido de levarmos a água ao nosso moinho. A Associação Empresarial, a ACIB, Comercial e Industrial da Bairrada, tem quase 30 anos de existência e ao longo dos anos tem pautado sempre pela proximidade aos seus associados. Temos cerca de 600 atualmente, mas só para nós percebermos, porque este painel é um painel industrial, perceber também que o foco da economia local se faz também das pequenas e microempresas, das pequenas e médias empresas, pequenas e médias empresas, onde neste foro, no Conselho de Bairro, até 10 trabalhadores, não tendo a análise
do valor de faturação, temos de ter consciência que absorve 95% daquilo que são as empresas locais e que muito são úteis e importantes para a ligação às grandes industriais, como é o caso das três empresas que estavam representadas no painel, duas neste momento, que funcionam como microeconomia, dentre elas, criando sinergias e trabalhando em rede, que é uma das formas de responder aqui às necessidades então no dia-a-dia, onde a Associação faz muito bem esse papel de mediador. A Associação Empresarial serve então como a sua essência, como papel de divulgador, de atento às necessidades dos empresários e das empresas locais, e independentemente disso temos também um panóplia de serviços que prestamos ao nosso associado, que vai desde a formação para a capacitação de cada vez mais do trabalhador, dos empregados, para cada vez terem maiores habilitações e conhecimentos técnicos, recrutamento, ajudamos empresas a fazer o recrutamento, temos um serviço muito dedicado ao HCCP, que vai diretamente à questão da restauração, da gestão dos bares, cafés, mas toda esta envolvência serve para nos mantermos vivos, também, por um lado, e por outro lado, serve para estarmos no meio da economia. Relativamente ao setor em questão e à indústria, a forma como relacionamos com eles, somos sempre agentes mediadores. Somos sempre uma porta aberta para também, em tudo o que é hoje em dia a evolução tecnológica, a transição digital e as outras transições, ambiental, energética também, temos sempre a possibilidade de estar disponíveis e atentos àquilo que o Governo e as instituições europeias nos vão permitindo fazer, com as maiores dificuldades inerentes a todos estes processos que são demais conhecedoras e sabidas, mas funcionamos muito nisto, nesta interação dentro desta microeconomia, temos que existe, temos essa função e temos como foco esta proximidade às empresas. Muito obrigado. Em relação à Gresart, nós sabemos que é dos maiores operadores na cerâmica, no setor da construção, e sabemos que é um setor em crescimento, também com capacidade exportadora, e como a designação refere, assume a vocação de ser uma arte. Hoje já é até mais difícil ou mais fácil do que era no passado. Eu não percebo. Como na designação Gresart, a empresa assume uma certa vocação de ser uma arte, ou seja, a arte é mais difícil ou mais fácil do que era no passado. Eu acho que a arte hoje em dia é bastante mais difícil. A arte de sobrevivência é bastante mais difícil ao dia de hoje do que era no passado. Acho que os desafios hoje, ou seja, no presente, dentro deste contexto de guerra, de disrupção das cadeias de distribuição, de inflação e, sobretudo, do custo de energia, e a nossa indústria, a indústria cerâmica, é uma indústria de grande Energívora. Sim, energívora, não sei se existe, mas vou já adotar. É uma indústria altamente energívora e, neste contexto, é muito difícil. Efetivamente, é uma arte a sobreviver. Sobretudo, é uma arte a conseguir olhar para o futuro e conseguir planear investimentos e traçar rotas, não é? Ou seja, não existe. Estamos num cenário em que aquilo que é previsível é a imprevisibilidade. Então, torna-se muito difícil e muito desafiante programar investimentos, antecipar o futuro ou sonhar o futuro, torna-se muito difícil, sobretudo quando o presente nos consome tanto, essencialmente. É a minha perspectiva em relação a isso, é a arte. No fundo, agora, a arte é a arte de sobreviver e de lidar com o agora. Tendo sempre, eu acho que estou aqui algumas pessoas que conhecem
a Grazap. A Grazap tem tido um desenvolvimento interessante nos últimos anos. Tem tido, digamos que, a audácia de tentar fazer coisas novas e coisas diferentes e de criar valor, e isso tem sido importante para o desenvolvimento da empresa. Acho que de alguma forma também tem sido importante para a região. E como é que evolui a procura na cerâmica de construção, em termos de segmentos também, de mercados? Quais são as principais tendências? Nós, ao dia de hoje, quer dizer, num mundo que muda de 15 em 15 dias, eu posso falar em relação, digamos que a minha perspectiva, em relação ao dia de hoje, não é? Isto é ao dia, não é? Eu acho que se nota já um certo arrefecimento e um certo pessimismo a instalar-se no mercado interno. Começa-se a sentir isso, fruto de, digamos, de circunstâncias que são absolutamente inelutáveis, não é? Uma inflação de 10%, as pessoas, como é óbvio, aquilo que tinham previsto, as coisas que tinham previsto, etc., começam a trabalhar, até porque o dinheiro não estica. Os salários não aumentaram 10%. Não é? O custo das coisas é que, em média, aumentou dentro do cabaz, não é? Que é determinado, aumentou 10%. E a cerâmica de construção também aumentou 10%? A cerâmica, infelizmente, aumentou até bastante mais de 10%. Sim. A questão é que o consumo, as necessidades existem. Não é? Nós, em relação à nossa situação, notamos algum arrefecimento no mercado interno, que felizmente tem sido contrabalançado com o mercado externo. Estamos a crescer 45% este ano, que é bastante bom. Precisamos de crescer mais, ou seja, ainda temos uma dependência muito grande no mercado interno, mas as necessidades existem. Eu vivo em Coimbra, sei que existe falta de casas. Existem falta de casas em Lisboa. Lisboa está caríssimo, a bolha imobiliária e o aumento exponencial nos últimos anos tem a ver com isso, ou seja, falando especificamente do mercado doméstico, existe falta de casas para as pessoas. Agora, infelizmente, existe também falta de capacidade aquisitiva, sobretudo da população mais jovem. É um problema muito grande. Mas continua, ou seja, isto é tudo paradoxal, ou seja, os preços são cada vez mais caros, os produtos importados são cada vez mais caros porque o custo de transporte é cada vez mais caro, há uma grande disrupção, às vezes temos que esperar por isto ou por aquilo. No entanto, continua a haver muita procura. Sobretudo no mercado externo. Digamos que, em relação ao nosso setor, é este um bocadinho do panorama. E também existe alguma mudança dos hábitos de consumo, porque antes dá uma ideia de quando se fazia uma casa, o revestimento ficava até ao fim da vida da casa, e hoje as pessoas mudam com mais frequência por fatores de moda. É bem ainda pode estarem num estado razoável, mas os versículos as pessoas querem mudar, querem coisas mais atuais e mais contemporâneas. Isso também conta, isso influencia a procura? Influencia, infelizmente não mudam com a frequência que nós desejaríamos, mas não, porque o processo de modificação é um processo sujo, entre aspas, ou seja, uma coisa que é preciso destruir para voltar a construir. E depois há aqui uma componente cultural, isto é, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, em particular nos Estados Unidos, eles fazem uma renovação, sei lá, no mínimo 10 em 10 anos, no mínimo, normalmente até em períodos mais curtos. Na Europa e em Portugal não existe tanto essa cultura, infelizmente, não existe tanto essa cultura. Mas sim, se eu pudesse fazer ou arriscar uma caracterização do nosso mercado e da evolução do mercado, é que cada vez mais
segmentos, cada vez mais há nichos, ou seja, cada vez mais é difícil fazer um produto que agrade a gregos e troianos. E então nós temos, ou pelo menos nós procuramos focar-nos em tendências e focar-nos em produtos que sejam de nicho, mas com tendência a tornarem-se mainstream, ou seja, que sejam produtos que no início possam ser um bocadinho alternativos, mas que a prazo passem a ser, digamos que, mais comuns ou de consumo de massas. É um risco, nem sempre acertamos, às vezes acertamos, mas acho que é claramente essa segmentação, haver cada vez mais nichos, o mercado está cada vez mais fragmentado, acho que isso acontece no mercado da cerâmica e acho que isso acontece em quase tudo, não é? Sei lá, há 15 anos ou há 10 anos havia uma revista de cães, hoje em dia há uma revista de pastores alemães, albinos, de caniches com não sei o quê, etc, etc. Ou seja, cada vez mais uma segmentação muito grande dos mercados todos. Muito obrigado. Passávamos então ao Dani Tavares, que está presente em vários setores de atividade, incluindo também o setor da construção. Face a estes fatores de incerteza que foram explicados pelo João Motolache, é que estamos as variáveis são tantas que isso põe em causa o crescimento e a sustentabilidade da atividade industrial e empresarial. Boa tarde a todos. Queria agradecer desde já o convite à Vida Económica e ao município, cumprimento a todos aqui presentes e os colegas do painel. Respondendo à sua questão, começa a ser um bocadinho preocupante. Nada de, como o meu colega estava a dizer, temos dois fatores na construção e nós que atuamos a nível nacional. Conseguimos perceber que a construção está em dois patamares. Temos o patamar da classe média, que efetivamente é preocupante com a inflação que o colega estava a dizer, o Mário estava a dizer, mas depois temos um outro painel, que é a construção de luxo. Essa construção de luxo continua a existir, continua a haver mercado. Portugal está a ser vendido ao mundo. Tenho essa noção perfeita. Está a ser muito bem vendida lá fora e cada vez mais há uma exigência nesse tipo de construção, onde entra o nosso mundo Oliveira do Bairro, no mundo da cerâmica também, de qual eu também me orgulho de estar presente nas obras e quando entro em obra, ter Oliveira do Bairro lá. Eu sou um bairradinho de Gema e, portanto, muito me orgulho de ver as nossas cerâmicas presentes a nível nacional. Depois temos o que nos preocupa e temos que preocupar, eu acho que os nossos governantes viam todos de pôr os olhos a isto. Eu já tive algumas conversas com alguns e pormos aqui, efetivamente, a mão à classe média. Para quê? Para que possam não perder o poder de compra e termos o apartamento dos 150, os 250 e os 300 mil euros ou a moradia, não haver a taxa de resistência ou a taxa que a banca agora tem um nome pomposo, que é a taxa de resiliência, os empréstimos vêm todos chumbados. E aí é preocupante isto, é preocupante esta faixa. E esta faixa representa 70% da economia da construção em Portugal. Temos de ter esta noção. E se rapidamente os nossos governantes em Portugal não tiverem mão neste setor e neste problema económico, realmente vamos entrar num problema e vai afetar toda a indústria, todo o nosso setor da construção. O setor da construção, como sabem, é um dos alavancas da economia de Portugal. Temos o turismo e tal, mas efetivamente o turismo funciona, mas atrás do turismo está o setor da indústria e da construção. Portanto, é preciso termos aqui um cuidado muito especial com esta sociedade. E há aqui um pormenor que faz toda a diferença, portanto, nos salários, como agora há bocado se falou, o aumento de 10% ele foi mesmo muito baixo
porque eu acho que a nossa economia subiu mais de 10% no cabaz das famílias, subiram mais de 10%. E eu agradeço este presente com uma presença do seu Primeiro-Ministro, onde dizia que era 7%. Eu andei na escola, até era bom matemática, e gostaria que fizesse essas contas, se o seu Primeiro-Ministro fizesse essas contas connosco. 7% não é a inflação que está o bacalhau, o azeite, não interessa. Efetivamente, é verdade que as famílias cada vez o dinheiro não estica, o que ele falou perfeitamente, é acertado. O custo energético, o custo do gás não estica, os juros cresceram, os salários não esticam. Por muito que o Primeiro-Ministro veio dizer, agora há dias, à comunicação social, veio dizer, senhores empresários, vamos aumentar os salários. Há uma coisa que ele tem que tocar claramente, que é na retificação do IRS das pessoas. Porque ele não ajusta. A gente faz um aumento, e eu tive agora há dias um aumento de 250 euros num funcionário, ele levou para casa 87 euros e meio. Isto é inacreditável. Horas extras, as pessoas estão a fazer horas extras porque querem levar um bocadinho de rendimento mais para casa para pagar as suas contas no dia a dia. São duplamente taxadas. E isto o governo tem que olhar para isto. Porque se não olhar para isto, são pequenos pormenores. Eles fazem um orçamento do Estado completamente fora das horas extras, dos prémios produtivos das pessoas. Estamos aqui, empresários, pagamos prémios de produtividade aos funcionários e os funcionários dão só o luxo de dizer eu não quero prémio de produtividade porque vai mexer na minha taxa de IRS. É incrível isto. E enquanto não houver uma revisão de fundo nesta questão, o nosso governo principal não vamos... É muito preocupante o setor da construção civil. No entanto, eu estou com uma esperança muito grande, porque, efetivamente, nós trabalhamos também com um setor já médio-alto, do qual estamos atentos a esses setores que estão em desenvolvimento e estão em fase de crescimento, não desalavancando o setor das nossas origens, mas temos que ir procurar o setor que nos dá maiores garantias a médio e longo prazo. Muito bem, muito obrigado. Voltávamos à associação e eu perguntava ao Renato Almeida como é que vê a dinâmica aqui da atividade produtiva, porque o Conselho de Oliveira do Bairro tem uma atividade empresarial que está acima da média nacional. Não temos outras regiões do país onde não há menos empresas, menos atividades. Quais são os fatores que explicam a dinâmica aqui no Conselho? Como é que viste na perspectiva da associação? Os dados que temos valorizam não só o Conselho, mas também a região. E, efetivamente, a região de Aveiro tem uma capacidade produtiva aliada a uma implementação na área de investigação, onde a Universidade de Aveiro tem um papel importante, que acrescenta valor comparativamente àquilo que existe no resto do país. Não com isto colocarmos em nenhuns pingos de pés, mas ter consciência, e vou desviando um bocado a questão, para voltar já à sua pergunta depois, mas tendo consciência do que foi dito agora pelos meus colegas de painel, que se houvesse, a nível de diretrizes centrais, segmentação, por um princípio de justiça, por mais injusto que fosse, mas segmentação em determinadas áreas de atuação, na questão da lei laboral, sobre o trabalho, na questão da flexibilidade sobre os fundos, na questão sobre até mesmo da flexibilidade do despedimento ou da contratação. Se tivéssemos uma visão que não é fácil ter, porque vivemos em pensamentos sociais, mas tivéssemos um pensamento também da valorização da meritocracia e de tudo aquilo que acrescenta valor na sociedade, onde as empresas têm um papel fundamental. Era muito mais fácil uma associação trabalhar nesse espectro. A verdade é que, ainda voltando atrás, a verdade é que nós temos e tentamos ter a proximidade ao associado, mas são inúmeras as nossas incapacidades, porque face a todo este contexto, porque
Temos um serviço que apresentamos associados na área do recrutamento, na área da escolha de pessoas. Ok, mas as pessoas não existem. Aquelas que existem não querem trabalhar. Aquelas que querem trabalhar não se sujeitam a trabalhar mais 1 hora, ou 2 ou 3, ou fazer turnos, quando depois o vencimento é cortado versus aquilo que é os impostos sobre o trabalho. Portanto, captar gente de qualidade, estamos então à parte anterior que eu estava a falar da questão da investigação, ou mesmo do desenvolvimento tecnológico, de aperfeiçoamento e nas necessidades daquilo que é o próximo quadro comunitário 2030, as pessoas com essa capacidade, esses recursos, desaparecem. Não estão cá para trabalhar nas nossas empresas. Então, como é que nós trabalhamos? Como é que quando digo nós, digo as empresas aqui do Conselho de Olivar, aqui da região. É na luta, é na perspectiva da positividade. Os meus colegas acabaram de dizer. 2023 é outra vez o ano da desgraça, fruto essencialmente de 2 trajetos complicados, a questão da pós-pandemia e a questão da guerra, mas a perspectiva tem que ser positiva, tem que ser na luta, tem que ser de acrescentar, tem que ser de somar, combatendo tudo e todos. Continuamos a achar, nós, associações empresariais, que somos parente pobre de um Estado que tem o lado social que é necessário ter, mas que não tem aquilo que disse há pouco, o lado da meritocracia, a questão agora que está em voga, que vê nos jornais, a questão dos 4 dias de trabalho, é espetacular. Desde que seja segmentado a setores que assim, mas é dito logo, deve ser dito logo à nascença. É espetacular. Para uma data de atividades do mercado, em grandes centros urbanos e citadinos, faz todo sentido. E adaptáveis a certas realidades. Deve-se dizer logo isto a priori. Não se deve dizer, de certa forma, que vamos fazer testes pilotos e vamos experimentar aqui, ali, acolá e aquilo outro. Porquê? E este é o grande problema. Espero com isto responder à sua questão. Vivemos, muitas vezes, num país faz de conta, onde aquilo que é o legislado é longe daquilo que é a realidade. E nós, nas associações empresariais, esta local assim, e em concreto com as empresas dos associados que temos, também não conseguimos chegar a todo lado, temos poucos recursos, então recorremos muitas vezes à necessidade de o empresário vir aqui connosco e nós tentarmos abrir portas. Abrir portas no Ministério da Economia, abrir portas nos organismos intermédios, tentar abrir portas, mas depois também o empresário, que o tempo é escasso, a visão, como disse há bocado e bem o engenheiro Marco, a visão é no imediato, nós não podemos estar a aguentar que para nos dar uma resposta são 30 dias e prolongamos depois para mais um ano. Os dinheiros das candidaturas que me referi há bocado não podem estar no ano para chegar. Nós aqui na zona central do país, portanto, através do SEC, ou seja, o Centro Económico Internacional do Centro, da Associação, temos agora já uma visão, aquilo que temos conversado ultimamente, sobre a questão aos espaços comunitários e começar a pensar em incentivar as grandes empresas, e as que estão em espanhol são empresas exemplares disso, para sempre que forem os fundos ir buscar lá fora diretamente ao quadro comunitário de Bruxelas, da União Europeia, e não passar pelo quadro comunitário via país, via Portugal, via governo. Porquê? Também, por causa de toda a burocracia, a questão da retenção de dinheiro e não fazer circular dinheiro na economia, porque os orçamentos estatais são sempre curtos e, portanto, vou tiro daqui, meto fato lá. Neste momento, vamos ver exemplos crassos. No verão, os fogos é uma prioridade, portanto, vamos fortalecer tudo o que é proteção civil e os bombeiros. Entretanto, vamos para as escolas, porque a educação em setembro é claramente uma prioridade e, portanto, o Ministério da Educação, entretanto, tem que ter mais valias. Entretanto, estamos em pandemia, vamos à saúde. Isto não é governar. Isto acompanha aqui o raciocínio. Isto é desgovernar. Nós não temos um caminho. É difícil depois os empresários, as associações empresariais e todo este contexto ter um caminho. Portanto, o que é que nós fazemos? Lutamos, sobrevivemos. Agora temos consciência que acrescentamos valor. Não somos competitivos. Muitas vezes lá fora. Não somos. Como é que devíamos ser? Aquilo que foi indicado anteriormente. Baixa de impostos, segmentação de muito aquilo que são oportunidades versus dificuldades, e a partir daí temos corporativismo, estávamos já no painel anterior, corporativismo, criar sinergias para juntos sermos mais fortes. Mas é um papel ingrato. Há pouco referiu a questão dos incentivos e
neste momento nós estamos numa transição entre dois quadros comunitários e praticamente não há incentivo. Depois também os apoios do PRR não estão a chegar às empresas. Acha que esta falta de incentivos é negativo para o investimento e para as empresas? Se tiver a visão jornalística, se permite-me, está espetacular. Se você reparar, fazemos aqui uma ordem cronológica, uma vez por mês, a 2 vezes por mês, sai algo que está ligado a incentivos, que, entretanto, deviam estar enquadrados no PRR e foram esquecidos, entretanto, no 2020 estavam lá pensados, mas não foram pagos, e no 2030, não temos mais margem, agora é que vai ser. Portanto, nós temos notícias diariamente deste tipo de substância. Mas de concreto não há nada. Depende da perspectiva. Se for para vender, desculpas, perspectiva para vender notícia, temos muito. Se for para acrescentar valor à economia, sim. É muito redutor. É burocrático, é o normal. É possível ficar redutor, é burocrático, acaba por não chegar. Como é que se combate isto? Não sei. Confesso que não sei. Tenho muitas dificuldades em perceber, porque havia necessidades claras em que, nesta ótica da optimização, de crescimento, de capacitação das empresas, tinha que vir de cima para baixo. Tinha que vir algumas políticas centrais. Sendo que, fazendo sempre aqui muito bem a diferenciação entre o setor privado e o setor público. Não entrando por aí, não querendo alongar neste tema, mas as empresas, além de ser, como disse no início, o parente pobre deste Estado, trabalhamos para nós, trabalhamos para o nosso lucro, trabalhamos para as famílias que temos que alimentar, que é muito preocupante, mas trabalhamos para alimentar todo o setor público. Portanto, nós somos uma força tripartida que com fundos seria mais fácil, sim, se eles fossem claramente utilizados na economia real. Muito bem. Há pouco falámos de produtividade e de salários e muitas vezes a discussão sobre os salários não entra em linha de conta com a produtividade, mas nós sabemos que há uma ligação muito direta entre salários e produtividade e uma das razões porque em Portugal os nossos salários estão aquém da maioria dos países europeus é que o nosso nível de produtividade também está muito abaixo do que a média dos países europeus. Acha que é fácil nas organizações, se tivermos as estratégias alinhadas e as políticas públicas corretas, o enquadramento fiscal necessário e também os incentivos adequados às pessoas, é fácil aumentar a produtividade nas organizações? Bem, antes de mais, só queria fazer um esclarecimento, é que o meu amigo Mário Pedro Rolo, da RSR, não está cá, ou seja, o meu nome é João Lopes, estou da Grazar, sou administrador da Grazar. Ele deve ter tido algum imprevisto, era só para fazer esse esclarecimento. Eu acho que se tivéssemos esse cenário de sonho, provavelmente seria tudo mais fácil, não é? Agora, eu acho que isso é um problema, começa por ser logo um problema cultural, não é? Nós somos um país que é, por natureza, assistencialista e como empresário, como empregado, faz um bocadinho parte da cultura portuguesa, esta vamos fazer um bocadinho esse meia-culpa, que eles têm que resolver o problema por nós. Portanto, eles, infelizmente, nós estamos a falar de um Estado que é um Estado que vampiriza um bocadinho os contribuintes, vampiriza as empresas, onde quer que haja algum desenvolvimento, alguma coisa, vão logo, seja nos Airbnbs, seja nos cabeleireiros, onde quer que haja, que se encontre alguma coisa, alguma espuminha de lucro, etc. Portanto, o Estado tem essa tendência, até porque, quer dizer, no fundo, é concebido que sem o Estado e sem o serviço público, provavelmente daria na casa dos 50% das pessoas que seriam pobres em Portugal. Ou seja, a classe média também está muito alicerçada no Estado. Em relação, ou seja, tomando essa responsabilidade e partindo desse pressuposto, ou seja, que nós só podemos contar connosco, infelizmente, não temos propriamente um Estado que seja um Estado
que esteja muito focado na dinamização da economia, que esteja focado na criação de condições para o desenvolvimento. Não está porque não, quer dizer, é um bocadinho uma coisa quase endémica. Não está, que eu me lembre, também já não vou para novo, que eu me lembro também nunca esteve, não é? Quer dizer, portanto, aquilo que aconteceu, aquilo que nos aconteceu que foi de bom foi a integração na comunidade europeia e digamos que a introdução de critério, a introdução de normativas e diretivas europeias que permitiram que houvesse dinheiro, naturalmente, e liquidez, que houvesse mais desenvolvimento. Mas sim, quer dizer, ou seja, sem aumentar a produtividade, diminuir os dias de trabalho. Isso, sob um ponto de Diminuir os dias de trabalho ou aumentar os salários. Se a produtividade aumentar, há condições para aumentar os salários. Por exemplo, agora, a questão é, isso não pode ser feito à custa das empresas, não é? Isso não pode ser feito à custa do dinheiro dos contribuintes ou de mais dinheiro dos contribuintes. Tem que se arranjar a maneira de se aumentar a produtividade e esse objetivo deve ser um objetivo. As pessoas não idealmente, nós em Portugal trabalha-se comparativamente, sei lá, com as sociedades escandinavas, nós trabalhamos mais horas do que eles. Agora, a questão é que nós produzimos menos por hora do que eles, sendo que o que menos produz é o Estado, não é? Portanto, a questão da produtividade, quer dizer, nós acabamos também sempre por chegar ao Estado, não é? O Estado tem uma produtividade muito baixa, não é? Por isso, ou seja, nós termos esse horizonte parece-me um horizonte muito interessante do ponto de vista coletivo, do ponto de vista como um objetivo de sociedade, ou seja, termos mais tempo para nós próprios. Agora, a questão é, à custa de quê? Muito bem. Eu colocava a mesma questão ao Daniel Tavares. Conhece a realidade de um país altamente produtivo que é o Canadá, não é? E acha que nós nos podemos aproximar em termos de produtividade e salários de outros países que estão à frente de nós? É possível, mas há uma mentalidade que nós temos que nos convencer de onde é que estamos. E nós estamos num país latino. Portanto, basicamente, nós estamos, não é num país latino, mas temos com tendências latinas. E, portanto, cada vez mais, os países frios, efetivamente, são os países mais produtivos, são os países com melhor rendimento, mas também temos que olhar para uma coisa. São os países também que vendem o produto acabado mais caro que nós cá em Portugal. E, portanto, nós temos que fazermos uma cadeia. Portanto, nós, para fazermos um melhor aumento de salários, tem que haver, como o João estava a falar muito bem, tem que haver o exemplo que tem que vir de cima. Se a máquina do Estado é a que menos produz no nosso país, é que tem que dar o exemplo. Portanto, acaba por a nossa classe empregadora muitas das vezes meter os olhos aos nossos empregados do Estado e quererem produzir tanto como os empregados de função pública no setor privado. Por muito que a gente insista, a gente são sempre maus da fita, estamos aqui de chicote atrás deles, digamos, e andamos aqui sempre a tentar melhorar a produtividade das nossas empresas e, portanto, nunca... Mas é possível chegarmos lá. Agora, tem que haver diretrizes de cima para podermos fazer isto. E o que o Presidente, o Renato, estava a dizer muito bem, é que lançam a bomba para o mercado e para a comunicação social, que é aquilo que a nossa classe empregadora quer, e principalmente aqueles que não querem fazer nada, têm pouco apetite para fazer, que andam devagar nas empresas e 2 minutos antes estão no relógio de ponto já de roupinha trocada para ir embora. Eles ouviram falar dos 4 dias, maravilhas, estarão às mãos. Mas porquê? Tem que haver uma justificação, isso aplica-se, como o Renato falou muito bem, não vou repetir tudo que o Renato, aplica-se em alguns setores, em outros não. E quando se lança este projeto, e estes projetos piloto, tem que haver diretrizes, tem que haver alguém de cima que diga isto pode-se aplicar neste setor, neste e neste. Mas neste e neste e neste, mas amigos não.
não há produtividade. Se hoje já há entrada, o João falou agora há bocado e muito bem, estamos a passar uma fase muito complicada no mundo global, na entrega de mercadorias, na esfera de mercadorias, na falta de pessoal, e ainda lançam a bomba de 4 dias de trabalho é o ideal. Então, se já há atrasos, se o mundo já trabalha devagar, porque agora é o problema do Covid, agora é o problema da guerra, agora é o problema... Quer dizer, estes problemas todos... Eu vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos à espera de 50 caminhões novos, somos uma das maiores fábricas aqui da região centro. Eu estou à espera de 50 caminhões novos. Estou a receber encomendas, não falta um caminhão da compra 2020. Atenção, 2020. Os caminhões de 2020 que eu comprei no final do ano 2021, que programámos para o ano 2022, empurraram-nos para o primeiro semestre de 2023, por falta de componentes. Se nem querem trabalhar 4 dias por semana, quando é que entregam estas encomendas? Como é que o mundo global funciona? Portanto, é isto. A França já está a aplicar os 4 dias. Eu tenho encomendas de Sr. Reboques neste momento encomendados à França, que neste momento atrasaram uma encomenda da entrega que eu tenho a obra parada, ando a comprar equipamento usado para remendá-lo, porque os caminhões novos não chegaram a tempo de horas para começarmos o trabalho. Porque à sexta-feira a França já não trabalha em alguns setores da indústria. Isto é preocupante. Isto é muito preocupante. Portanto, mas voltando à parte da competitividade para 4 dias ou aumento de salários, é possível. Venha o exemplo de cima. Ainda sobre estes aspectos aqui que foram referidos, que são desvantagens, que é o caso da tributação ou da falta de incentivos. Nas comparações internacionais, quando é vista a situação das empresas portuguesas e das empresas estrangeiras, há também 2 aspectos onde Portugal está claramente mal, que é falta de formação profissional e desmotivação dos trabalhadores. Acha que é possível corrigir esses 2 aspectos para se conseguir um melhor resultado nas organizações? Efetivamente, a maioria das organizações empresariais passam muito por aí também. Okay? A entidade patronal tem que ter sempre uma perspectiva de investimento, da melhoria dos processos, e para tal precisa muito de gente mais capacitada, gente mais qualificada. Portanto, existem sempre, e nós aqui à Associação também temos, bastantes planos de formação, adaptado a inquéritos que fazemos anualmente sobre as necessidades que temos, e uns financiados, outros não financiados, vamos fazendo sempre a nossa formação, e semanalmente temos mais do que uma sessão a decorrer. E por esse lado, sim, tem que ser por aí. Isto sempre, depois já estamos no mercado de trabalho e temos constantemente estarmos a aprender cada vez mais. Naturalmente que a nossa grande dificuldade está um bocado mais atrás, que é todos os grandes quadros, os melhores quadros, ou aqueles que são mais adaptados, que estudam, que têm maiores níveis de escolaridade, que normalmente fogem do país. Porque vamos voltar ao mesmo, eu queria ser maçador e vou passar só por causa da questão salarial. Não, nem tanto, como também disse há bocado e bem o Dani, nem tanto com o que nós pagamos. Um aumento hoje em dia, independentemente do ordenado base de um colaborador, numa esfera do ordenado mínimo até aos 1000 euros, um aumento de 150 euros já começa a ser um mínimo considerável como satisfatório, tendo a propriedade da pessoa, tendo a rentabilidade da empresa. Mas, depois da carga fiscal sobre o mesmo, faz com que, ao fim e ao cabo, não haja motivação para trabalhar. Okay? Não estou aqui agora também a defender o lado direito e o lado esquerdo da nossa Assembleia da República, mas nós temos que perceber, como cidadãos, independentemente da cultura, que quanto mais trabalharmos, quanto melhor trabalharmos, quanto mais eficazes formos naquilo que nos propomos a fazer, com as nossas competências, melhor contribuições vamos obter. E
já é um fator de motivação. Porque há bocado dizia-me, ou perguntávamos, então e vocês, a associação empresarial, as empresas, como é que se motivam? É um bocado por aí. O empresário tem que se motivar constantemente por apresentar um novo projeto, por fechar um novo negócio, por fazer face, muitas vezes, face à realidade, perante a realidade, às despesas, mas tem que se motivar, automotivar. O empregado, fazendo aqui a dicotomia empregado-empregador, também tem que ter essa motivação. Essa motivação, pois também, isto depende do setor da atividade, voltamos à questão da segmentação, que para mim é muito importante, não se faz também só na base do salário base, que é sempre o que é muito discutido. Okay? Existem prémios de produtividade, falei um bocado do Dani, vou entrar para a mesma dicotomia para ser fácil a percepção. Horas extras, portanto, todo esse valor acrescentado àquilo que já está previamente contratado entre empregado e entidade patronal do empregado devia ser isento de impostos. Porquê? Porque a empresa tem necessidade, propõe ao trabalhador, que aceita ou não aceita, também bem sabemos que o aceitar faz parte do crescimento, o não aceitar pode ser contraproducente, mas aceita ou não aceita, disponibiliza a sua vida familiar, que é muito importante no contexto empresarial, ok? Não estamos na questão do conciliar o lado familiar, o lado social, outros parâmetros e o lado profissional, mas consegue ver rendimento, ou seja, dei mais horas à empresa, fui mais produtivo, até trabalhei melhor fora daquela obrigação das 8 horas, ou nessa perspectiva, e sou recompensado. Portanto, recompensado com prémios, recompensados com seguros de saúde, com questões de apoio que algumas câmaras têm, de apoio à natalidade, de apoio às creches. Portanto, há aqui depois uma data de ferramentas que nós, empresas, conseguimos valorizar o colaborador. Agora, o que é que fazemos hoje em dia? Muitas das empresas têm capacidade para retribuir um bocado mais. Utilizamos estas ferramentas para fugir ao imposto diretamente. Não estamos a criar nenhuma contornação, não estamos a ser nada ilegais, estamos a ir daquilo que nos é permitido. Aliás, nós amanhã, aqui na Associação, temos amanhã e na dia uma conferência com pessoas deste setor sobre a questão da base salarial, sobre como nós, empresas, conseguimos valorizar o colaborador sem que exista tantos impostos sobre o trabalho e, ao mesmo tempo, todos saímos melhor. O trabalhador porque recebe e o empregador porque tem o trabalhador motivado. Portanto, tenho aqui alguns exemplos que isto é possível. O trabalhador tem que querer. Também é importante. O trabalhador tem que querer. E nós, eu tenho uma empresa pequena, portanto, eu estou na área dos transportes expressos, tenho 25 colaboradores, e eu naquela amostra já consigo distinguir bem aqueles que têm muito vontade, aqueles que estão sempre, que têm muita vontade em querer mais, aqueles que estão disponíveis para aquilo que dá e que não dá, e aqueles que se resumem àquilo que é o trabalho por si só e gerem a sua competência, não querem aprender mais, não querem se formar mais, não querem ganhar mais, porque isto existe. E isto é contraproducente, sim. Pensando no cenário do que pode ser a realidade do setor produtivo aqui no Conselho dentro de 5 ou 10 anos, o que é que acha que vai acontecer? As empresas que estão instaladas vão aumentar a sua produção? Vamos ter novos investimentos, novos projetos? Vamos ter investimento também de fora do Conselho aqui? O que é que acha que pode acontecer? Essa é uma boa pergunta para o Presidente da Câmara. Mas eu vou tentar, dentro daquilo que me é conhecido e conhecedor de relação próxima, que uma associação comercial, a Associação Empresarial, tem que ter com o município neste alinhamento estratégico, que em Oliveira Barra é o caso. Okay? Nós, a Associação, temos uma proximidade relativamente àquilo que são o foco e os objetivos em termos económicos da atuação do município, e é uma moeda de duas faces. Eu referi no início que 95% aproveitando a entrada do Presidente da Câmara, certamente estava à espera que eu falasse dele para entrar, aproveitando e cumprimentando. Dizia eu, no início da minha intervenção, há pouco, referenciei que 95% das empresas locais ou do bairro têm até 10 trabalhadores. Portanto, esta necessidade de alimentar estas pequenas empresas é fundamental,
que servirão por si só para acrescentar valor à economia e muitas vezes, como eu também transmiti no início, como fornecedores destas grandes empresas que existem no nosso contexto. Em termos de faturação não sei, mas imagino que estes 5% de faturação faturem muito mais do que os 95% das empresas até 10 trabalhadores. Agora, porquê que digo e refiro que é uma questão de uma moeda com duas faces? Efetivamente, as zonas sociais do Conselho estão em crescimento, mas é necessário uma visão mais ampla de grandes empresas. E ir tentar buscar lá fora. Há bocado o Dani disse que Portugal vende-se bem. E por acaso vende-se bem na área do turismo, que entretanto a questão da imobiliária beneficia. Mas as pessoas depois, no meio disto tudo, muitas das pessoas já não estão, que investem, já não estão na ótica do trabalho, já estão na ótica do desfrutar de um país com muita qualidade, que é o nosso, mas também depois vão ter os seus filhos, ou os seus filhos ainda vão cá, ou têm netos, ou têm necessidades de arrendamentos e as pessoas precisam trabalhar. Trabalhar em multinacionais de empresas de tamanho é considerado, são seguranças, são mais-valias que o município não pode descurar e tem que ter esse pensamento de aquisição e de disponibilidade de terreno e espaços e condições, porque depois também não é só a infraestrutura, é toda uma questão que em termos de impostos ou também em termos de políticas ativas sejam fundamentais. E temos de trabalhar em paralelo. Aquela microeconomia que eu vos falei há pouco, dos tais 95%, volto a referir o nome, que são fundamentais para que a economia de Oliveira Peixe e tenha alimentado muito aquilo que é o tecido económico local. Depois temos aqui, eu não sei, as artes, deve ter ali 300, 400, 500 trabalhadores? Não, a Exato tem 165 colaboradores. Próprios e depois recorre... Não, depois temos, ou seja, não conto como colaboradores, agentes, comunhãos, comissionistas, etc. Depois temos outras pessoas que colaboram connosco, mas não são propriamente colaboradores com contratos a ter iniciado. Diretos com a empresa. Mas pronto, todas estas necessidades destas empresas que dão muito, porque é estas empresas, Exato, SER, a Dani Tavares na amplitude das empresas que tem, que depois levam o nome mais longe. Era isso que eu também queria dizer. Portanto, eu falei na moeda de duas fases, a aquisição de investimento estrangeiro localmente, que é fundamental porque são empresas com outra sustentabilidade, e esta microeconomia que todos beneficiamos. Okay? Todos beneficiamos, as empresas mais pequenas e estas empresas das dimensões atuais, que já estão no Conselho há 30, 40, 50 anos e que levam o nome de Oliveira para longe. É uma forma de criar marca Oliveira do Bar aliado ao coração da bairrada que é distintivo comparativamente aos outros concelhos. Sim. Muito bem. A propósito da atitude, há um aspecto que pode contribuir também para o crescimento, que é o aumento da cultura empreendedora. E muitas vezes nós, quando pensamos em empreendedorismo, pensamos a pessoa que deixa ou cria uma empresa ou que deixa o seu trabalho para criar uma empresa. Mas também há uma vertente importante que é o intraempreendedorismo, ou seja, é aumentar a cultura empreendedora dentro das organizações. Isso também é possível fazer, ou seja, focar os colaboradores não só na função, mas envolvê-los nos resultados. Eu acho que isso não só é possível, como é altamente desejável. Isto é, aquilo que, em última análise, aquilo que as empresas pretendem é a criação de valor. A criação, ou seja, aumentar cada vez mais o valor. Sobretudo o valor por trabalhador, o valor dos seus produtos, a notoriedade da sua marca, a notoriedade dos seus produtos. Isso só é possível através do risco, através da inovação, através de uma perspectiva cultural que muitas vezes está enraizada, que é a intolerância ao erro, a centralização, a microgestão, ou seja, aquilo que se deve fazer é exatamente ao contrário, ou seja, é criar um ecossistema em que
que os trabalhadores sintam que fazem parte da empresa, sintam que podem tentar uma coisa diferente, que podem tentar um processo diferente, que se podem envolver num processo inovativo, mesmo que as coisas corram mal, não é? Porque as coisas correm mal a toda a gente e toda a gente comete erros, etc. Isto, eu não quero dizer com isto que haja uma anarquia e que não haja organização. Agora, uma organização e a nossa organização, eu gostava muito e gosto de pensar que nós estamos nesse caminho, apesar de admitir que ainda estamos longe. Acho que estamos nesse caminho, no sentido de criar uma empresa em que as pessoas sentem alguma autonomia para fazer produtos e em que existe tolerância ao erro. Eu acho que a maturidade de uma organização, um dos critérios de maturidade de uma organização é exatamente a tolerância ao erro. Isto é, delegar as pessoas, haver uma estrutura em que existe alguma delegação, em que as pessoas sintam que possam arriscar, porque o negócio em si, por definição, qualquer negócio em si, por definição, é risco. E nós só na base de tentar fazer qualquer coisa original, qualquer coisa arriscada que possa criar um valor, é que nos conseguimos desenvolver e que nos conseguimos destacar em relação às outras empresas, e nomeadamente em relação às outras empresas que existem na Europa, com quem nós competimos, em particular com empresas espanholas e italianas. Porque eu acho que a era da fotocópia e da houve uma era da fotocópia de má qualidade, entretanto, eu acho que estamos a sair da era da fotocópia de boa qualidade e acho que estamos a entrar na era da originalidade, que é a única maneira de nós nos conseguimos diferenciar e conseguimos acrescentar valor como deve ser. Muito obrigado. Já agora, sobre esta questão, é possível aumentar a cultura empreendedora e para isso não é preciso o Estado, não. É algo que está ao alcance das organizações fazer. Também é verdade. Essa também é uma das nossas filosofias, envolver e fazer valor acrescentado com a nossa equipe, porque nós somos um grupo empresarial onde temos várias empresas, envolvemos as nossas pessoas de gestão e falamos de valores, falamos de gestão e esse é o segredo do nosso crescimento, sim. E de certa forma, digamos que é a nossa filosofia, dar essa, delegar, dar-lhe a conhecer, portanto, fazer com que eles sejam também empreendedores junto connosco. Nós agora até estamos em época futebolística e acho que, eu não sou especialista em futebol, mas segundo parece, os jogadores muitas vezes nem gostam muito uns dos outros, mas eles quando entram em campo, eles estão todos focados no mesmo objetivo e esquecem esta inteligência e tudo para atingir um resultado. E se calhar também precisamos um pouco mais dessa atitude nas empresas para focar mais o resultado e não tantas funções de cada um. No grupo Tavares, essa é a nossa função, ou seja, a minha função, é pô-los todos a jogar no mesmo campo, é pô-los todos a jogar, e aquilo que muitas das vezes eu utilizo uma expressão, independentemente de termos 9 empresas com a Holding 10, mas nós temos um objetivo, todos marcar gol, todos jogamos para o mesmo volume, porque a baliza do adversário só está do outro lado, portanto, independentemente de ser a empresa A, B ou C, temos uma função, que é marcar gol, ou seja, temos que, utilizando a sua expressão do futebol, o nosso objetivo é faturar, portanto, e marcar pontos e sairmos do jogo a ganhar mais 3 pontos, como o Benfica, como é óbvio. Muito bem. Nós atingimos o limite do nosso tempo, por isso quero agradecer muito a vossa participação no debate, também o facto de terem trazido
perspectiva das vossas empresas, também a vossa visão pessoal sobre estes temas, e acho que há aspectos muito interessantes de coisas que estão a acontecer também, que confirmam também o dinamismo do Conselho e o potencial de crescimento. Por isso acho que temos de tirar uma conclusão positiva quanto ao futuro, apesar da incerteza e todos os obstáculos que existem. Temos que acreditar que a evolução vai ser favorável. Por isso, provavelmente quando fizermos outro debate, o valor acrescentado do Conselho vai ser maior, as empresas estão a produzir mais e exportar mais. Por isso, muito obrigado e até breve. Então, como já temos connosco o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, eu pedi-lhe para fazer a intervenção final, também fazendo, de certa forma, o resumo daqui do Conselho Municipal. Boa tarde a todos, é um gosto enorme estar aqui convosco. Eu tenho a certeza absoluta que o meu colega que tem a dinamização das nossas zonas industriais, sejam estas iniciativas, que vos recebeu bem aqui, a vós, à vida económica e aos nossos empresários que estão aqui, aos nossos representantes das nossas cooperativas. De facto, eu tenho a certeza que ele fez uma introdução e situou aquilo que é o município de Oliveira do Bairro, aquilo que era há 30, 40 anos atrás, aquilo que é hoje, e de facto temos todos a certeza que isso se deve a um empreendedorismo muito grande destes senhores que aqui estão ao meu lado, daqueles, de uma parte dos senhores que também estão aqui à minha frente e que têm tido uma dinâmica extraordinária num município que tem logo uma característica, está perto de tudo. Isso é uma característica que ninguém nos pode retirar. E depois nós só devemos aproveitar essa mesma característica. Apesar de não termos um acesso direto à autoestrada, que é algo que lutamos há muitos anos, e as vias para a competitividade em particular, este acesso que seria ouro sobre azul para os nossos empresários, e não só, para todos aqueles que fazem aqui transações e que nos visitam, era algo que deveria de acontecer o mais breve quanto possível, e deixo também aqui uma nota, não é a alta velocidade que nos vai dar isso, bem vincado, sem dúvida, a ligação, aquilo que é o desenvolvimento de um território não passa por conseguirmos ligarmos rapidamente do Porto a Lisboa, para nós, Oliveira do Bairro, é mais uma passagem, é mais um porto, é mais um problema que vai criar um conjunto de estruturas, em particular aos nossos empresários. Alguns deles que estão aqui e que têm os seus investimentos aqui mesmo ao lado. É um dos problemas que vai criar. Claro que ele também traz valor acrescentado, também trará naturalmente trabalho, nós sabemos disso, mas o desenvolvimento deste território não passa só por esse momento e só por esse negócio. E tenho a certeza que o Grupo Tavares passará por muitos outros negócios. Se tivesse aqui um nó de acesso à autoestrada, que os negócios aumentavam de uma forma desmesurada. E certamente o município também agradecia, porque não teria outras vias a serem pressionadas com a deslocação das viaturas que o têm que fazer. Pronto, isto é um dos objetivos que nós temos, é este da mobilidade, porque se nós conseguimos chegar a todo lado, as pessoas também conseguem cá chegar, e aquilo que são as expansões das nossas zonas industriais, que começaram no início deste século, a ter uma projeção muito grande, porque até lá quase que estiveram amorfas no seu crescimento, e que hoje, passados 20 anos, voltam a ter uma projeção de crescimento extraordinária. Eu não sei se o Vice-Presidente aqui o referiu, mas o município de Oliveira do Bairro, eu ouvi atentamente que o nosso Presidente da ACIBA dizia que é importante o capital estrangeiro. Também é muito importante valorizarmos o que cá temos. São as melhores coisas que nós cá temos, porque nos levam bem longe o nosso nome, mas acima de tudo porque apostaram sempre no nosso território. É muito importante acarinhar investimento estrangeiro, mas acima de tudo também é muito importante acarinhar o que cá temos e dar-nos a oportunidade
para que os empresários que cá estão se possam expandir e tenham condições para aquilo que necessitam. O nosso município permite, neste momento, fazer investimento em tecnologia de ponta e permite fazer esse crescimento de empresas que necessitam de 10 hectares, 5 hectares, facilmente. Nós somos abordados todos os dias. Há bocadinho recebi um telefonema de um conjunto de empresários que estão extremamente interessados nas nossas zonas industriais. Eu digo nas nossas zonas industriais porque nós colocamos à frente qual é a nossa expansão, qual é a nossa visão e quais são as ligações que pretendemos fazer às principais artérias de ligação. Voltando outra vez aos transportes. Se nós fizéssemos a nossa ligaçãozinha, eu digo ligaçãozinha, de Aveiro a Vigo ou de Aveiro a Salamanca, nós estaríamos a apostar na nossa indústria e estaríamos a apostar nos nossos empresários. Isso sim, para mim, o mais importante neste momento no que toca à ferrovia e no que toca à mobilidade. Claro que, e esta estratégia municipal, e agora há bocadinho também, e eu estou a pegar muito das palavras ali do Renato, dizia que era muito importante termos algo para oferecer aos nossos empresários para além de espaços industriais. Além de estarmos perto de tudo, o que para nós é uma facilidade enorme, só temos que comungar de estarmos perto de tudo. Estarmos perto de tudo não é dizermos, bom, o dormitório será em Aveiro e nós aqui teremos as empresas. Não. Nós também criamos isso, por isso é que andamos a ferro e fogo a tentar criar habitação para aqueles que procuram o concelho. É uma das nossas maiores apostas neste momento, é na habitação, é na recuperação de habitação que está degradada e devoluta, assim como temos uma aposta muito grande no ensino e no ensino universitário neste momento, que também já o temos no nosso concelho. Não apostando naturalmente, e a política faz-se opções, e é por isso que nós cá estamos, porque temos opções, e provavelmente as nossas opções foram aquelas que foram consideradas pela população como as melhores para o desenvolvimento do nosso concelho. Essa opção passa por apostar em pilares que sejam concretos e que deem sustentabilidade ao nosso concelho. Se nós tivermos empresas vivas, dinâmicas, com capacidade, certamente geram riqueza que ajudam o município a criar também essas condições, a criar condições para as suas famílias e para aqueles que querem continuar em ciclo vicioso a alimentar as mesmas empresas. Voltando ao capital estrangeiro, é muito importante para o município também, principalmente para a área de investigação e desenvolvimento. Considero uma das áreas fundamentais para o nosso concelho e até, como nós sabemos, na agricultura se tem feito isso. Faltam passos enormes e era bom que os nossos governantes nos estivessem a ouvir aqui hoje. E um deles passa, e eu tenho defendido isto intransigentemente durante estes últimos anos, porque eu ocupo este lugar de Presidente de Câmara, que é na parte, porque nós somos um concelho que somos transversais. Fomos muito agrícolas, ainda somos agrícolas, temos um potencial muito grande agrícola, mas temos um potencial extraordinário industrial e também um excelente potencial comercial e de serviços. Aliás, comunga-se cá tudo em Oliveira do Bairro, é uma das particularidades e que nós devemos aproveitar. Mas para aproveitarmos, precisamos que o nosso governo tenha um conjunto de políticas que ajudem a transformar o nosso território e que não seja, porque não é só pela ação do município que o pode transformar. Eu não falo num plano diretor municipal, eu falo sim num conjunto de situações que deviam dar muito ter uma reforma que nunca aconteceu. Existem um conjunto de entidades que já não deviam de existir, que criam um conjunto de problemas que não nos deixam avançar, porque uma zona industrial, porque é necessária, é reconhecido por várias pessoas, por várias entidades como sendo necessária, porque é que bate no mesmo organismo em pessoas diferentes e lhe é causado um conjunto de problemas que não lembra o diabo. Isso não pode acontecer. Esta parte burocrática tem que deixar de existir. Se nós queremos desenvolver, temos que meter aí as nossas fichas. Se nós não podemos ser um país à beira-mar plantado.
Nós temos que ter a parte do setor primário, o setor secundário, o setor terciário devidamente equilibradas, porque nós temos capacidade para isso. O município de Oliveira do Bairro é uma gota no oceano. Aliás, é um dos municípios mais pequenos do país. Temos consciência disso, apesar das características que já aqui referi, e não somos nós que vamos mudar o país, mas somos nós, também em particular pela nossa dinâmica, pela nossa forma de estar, provavelmente daremos um exemplo e teremos que motivar muitas coisas. E quando falava no território, eu falo na nossa floresta, que está completamente abandonada porque não tem investimento que lhe possa caber, pela falta de um conjunto de circunstâncias que é preciso termos de uma vez por todas coragem para as implementar. O desenvolvimento, como disse, e a sustentabilidade do município não passa só por uma área muito específica que é a industrial. O empresário é toda esta parte transversal, é assim que nós vemos no nosso concelho, não é só na área focalizada nas nossas zonas industriais, mas sim também num conjunto de vertentes. Felizmente hoje começam a crescer e têm muita força, e ainda bem, aplaudimos por isso e estamos ao lado dessas entidades e dessas pessoas. Só dar aqui uma nota final às nossas cooperativas, que estão aqui muito bem representadas pelo papel, e isto é um papel que devia de ser dado nota em muitos locais do nosso país, porque são poucas as cooperativas que se aguentam com vivacidade e estabilidade, quer económica, quer financeira, como a Calpol e a Arquivícola. Isto como exemplo, naturalmente as nossas empresas estão devidamente credenciadas e evidenciadas num conjunto de elementos que estão espelhados e são claros, demonstrando claramente a criação de riqueza que aqui é efetuada. Obrigado por me ouvirem este bocadinho.